aqui o Vini provavelmente vai acelerar isso para nós, tem um organograma tradicional que vocês estão provavelmente cansados de ver. Um organograma tradicional, ele é uma função, ele trabalha por função, né? Então, por exemplo, aqui tem um chefe. Esse chefe escolhe a equipe baseado em características técnicas, ou seja, se isso aqui é crédito e cobrança, como é que os melhores procedimentos desse cara aqui na técnica, na matemática, como é que ele faz a validação do crédito, como é que é o cálculo, coisas desse tipo bem funcionais. Portanto, esse tipo de estrutura, ele trabalha basicamente sempre desta forma, ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, por isso a característica funcional. E nessa estrutura aqui, eventualmente, vou botar mais um exemplo aqui, neste exemplo aqui, se essa criatura aqui precisar fazer alguma coisa com essa aqui, por exemplo, uma alteração no relatório que ele gera, invariavelmente essa discussão ela vai ter que ser assim. Porque desta forma aqui, ela normalmente enfrenta os ruídos organizacionais porque não tem exatamente uma hierarquia constituída. Então, como eu vou ter que impactar aqui na performance dessa criatura, então eu vou mandar isso para cima para que eventualmente o chefe dela mande ela fazer, porque daí tem uma visão um pouco mais ampla. Essa normalmente é as maiores turbulências que acontecem, maiores discussões, atritos até posso dizer, dentro de uma estrutura funcional que trabalha nesse sentido, até porque o indicador aqui, o indicador é funcional, o indicador que trabalha aqui são indicadores funcionais, ou seja, não interessa se isso está atendendo o cliente ou não. Por sinal, bem chique, que deu o cliente. E vocês viram no vídeo passado que a gente publicou aqui no canal, o vídeo sobre atendimento ao cliente como diferencial competitivo, o vídeo sobre o OTIF, que fala sobre a estratégia dos negócios para buscar um diferencial sustentável no longo prazo. Ele mostra claramente o erro desse processo aqui. Por exemplo, QD, aonde está nesta visão aqui o cliente? Aonde está nesta visão aqui os fornecedores? Não aparece, ninguém se relaciona com eles. Como é que tu liga esses caras? Por onde passa o pedido? Por onde passa? Onde está o lead time? Por onde fica em loops ou em processamentos, em filas? Aonde está o meu pedido aqui ao longo do processo? Se eu ligar aqui para essa empresa, talvez me passe para 5, 6 pessoas antes de chegar em alguém que possa me dizer, o seu pedido está com tal posição. Isso é ineficiência. Hoje o mercado não aceita mais isso. Isso também é qualidade. Só que é uma qualidade de atendimento e não mais de produto especificamente. Porque estamos na era do cliente. Se você fizer nossos cursos, você vai entender melhor isso. Mas principalmente é o foco no atendimento ao cliente. E nós da logística somos um dos caras mais interessados nisso. Talvez uma das funções mais sistêmicas em termos de atendimento ao cliente, porque a gente está se relacionando com o fornecedor e com o cliente todo o tempo, todo dia, toda hora, e muitas vezes pressionado, porque as outras áreas podem atrasar eventualmente, mas aqui o cara quer que o produto seja teletransportado, porque não pode mais atrasar. Normalmente quando está aqui atrasado, nós temos que dar um jeito de fazer ele chegar expresso. Então, é nossa, sim, responsabilidade tentarmos organizar isso. E aí, sim, que começa a entrar a visão por processos e desligando essa função de organograma, visão funcional. Olha só, eu não estou dizendo que o organograma não é importante, ao contrário, eu preciso que vocês entendam que o organograma ele é muito importante porque as empresas precisam, a gente precisa ter um pai, né? A gente precisa saber quem é o nosso chefe, a gente precisa saber estruturar isso. E é muito legal, eu gosto de ver assim, que tu vai nos refeitórios das empresas, das indústrias, e tu enxerga direitinho os departamentos, né? Porque eles trabalham o dia inteiro por função e vão almoçar também por função. Então o grupinho de finanças, o grupinho de produção, o grupinho de logística, eles almoçam também de forma funcional. Porque o papo é sempre similar da sua função, ou falando mal do chefe, né, e tal. Então, isso faz parte das integrações. Eu me lembro uma vez, essa é uma história interessante,
é fato verídico, que uma empresa determinou para fazer uma integração dos seus colaboradores, fazer um jogo de futebol, um campeonato de futebol interno, certo? Só interno, só com pessoas da empresa. E o que aconteceu? Começou a se organizar os times por departamento. Ó, finanças, produção, comercial. E aí o que aconteceu? Chegou no final, a final do jogo lá era tipo produção com comercial. Cara, deu perna quebrada, deu pau, briga horrível e era um estímulo para integração. Então, quando a gente está falando de integração nas empresas, a gente está falando em processos. Então a gente tem que começar a pensar horizontalmente e não mais verticalmente. Isso é uma quebra de paradigma, mais uma que a gente está verbalizando aqui para a gente trabalhar. Aí muitos vão dizer assim, mas Benchique, o mapeamento de processo é igual a um fluxograma? Por favor, pessoal, deletem esse negócio de fluxograma. Fluxograma não é para nós. Nós trabalhamos com mapa de processo e é diferente. Eu vou mostrar aqui por quê. Então, se você ficar até o final, eu vou começar a montar um mapa de processo aqui e tu vai entender qual é a diferença entre um fluxograma e um mapa de processo, de forma clara, e como montar um mapa de processo. Bom, primeira coisa, quando a gente vai falar sobre mapa de processo, eu vou começar desenhando o meu as-is. Se você falar sobre mapas de processo, a terminologia as-is todo mundo entende o que é. Ou seja, é o mapa de processo atual. A minha empresa é desta forma. O as-is é como ela é. Não é como ela deveria ser. Por isso, o modelo mental que você tem que usar aqui é, cara, descrever de forma fidedigna, de forma fiel, como é as atividades que vocês exercitam hoje. E, obviamente, o mapa de processo ele é feito por uma equipe, a equipe que atua nesse negócio. Não é feito pela gestão. Inclusive, a gestão até pode trabalhar como facilitador e tal, mas não deve atuar no mapeamento de processo, porque isso significaria que o gestor que não conhece no detalhe de como é que é feita a atividade. Então, quem faz a atividade é que deve participar no time que esteja mapeando os processos. Depois que você formou o mapa de processo do as-is e ele consolidou, e quando a gente estiver fazendo o modelo do as-is, vai usar, eu gosto pelo menos de fazer isso, pegar um papel pardo tipo este, eu vou colar aqui na parede para que a gente possa visualmente montar o mapa de processo e inclusive usando os famosos aqui post-its, tá? Que já está aqui pronto para vocês, tomara que cole no quadro, para vocês terem uma ideia. Então, quando eu estou montando o meu mapa de processo, eu vou trabalhar ele horizontalmente, né? Em raias. E o que significa cada raia? Cada raia é sim aí uma função ou uma atividade. Então, por exemplo, se eu estiver aqui recebimento de produto, a primeira raia aqui pode ser a parte fiscal. Aqui pode ser a parte fiscal, certo? Então, a parte fiscal, o que nós vamos fazer? Quais são as atividades que envolvem aqui? Primeira coisa, o fornecedor, claro, eu posso ainda entrar lá na compras, gerar ordem de compra, tudo isso vai estar sendo interligado, mas a gente tem que começar por algum lugar. E se tu for fazer todo o atendimento ao cliente, tu vai chegar aqui. Primeiro ponto, cara, recebi o XML do fornecedor enviou o XML, primeiro ponto. Aí talvez o segundo ponto seja, o XML do fornecedor é válido, por exemplo, os preços estão batendo com o acordado, as quantidades estão de acordo com o pedido, tem algum problema fiscal, eu já vou barrar aqui no XML. Então, se sim, segue adiante. Se não, já diz para o fornecedor, não embarca, já tranca ali. Então, claro, tu vai fazer de acordo com a tua operação, como a tua operação é, né? Validando isso. E, eventualmente, você mesmo, quando está mapeando, tu vai vendo que tem muita coisa errada, que tem muita coisa, atividade que não está agregando valor, ou tem muita atividade excesso de atividades, muitas perguntas, muitos loops que podem estar sendo formados, que não dá um fluxo lean no processo. Ele tem muitos retornos, muitas validações
poucas regras de negócio. Então, quando tu começa a enxergar esse tipo de coisa, fica evidente a oportunidade de otimização do processo, tornando ele mais enxuto e principalmente mais linear e mais rápido. E que é o que a gente quer fazer. No final do dia aqui, talvez tu ganhe lead time. O teu lead time de atendimento ao cliente pode diminuir e obviamente, as filas dentro dessas atividades devem também diminuir na medida que tu for melhorando. Como é que eu melhoro o Menchique? Bom, eu melhoro porque daí eu tenho o meu as is pronto e eu vou agora para o meu should be. Ou seja, como deveria ser. Então, novamente, essa tecnologia é muito comum para quem trabalha com mapeamento de processo. Então, eu fiz o meu as is como ele é, mostrando aquele monte de inconformidades, monte de oportunidades de melhoria, monte de otimizações possíveis. Então agora eu vou trabalhar num outro mapa de processo futuro. E aí nós estamos fazendo uma gestão de mudança. Eu estou no status atual e estou criando um mapa futuro. E nesse mapa futuro, em equipe, otimizando atividades de alguém, inclusive com aspectos tecnológicos. Porque, por exemplo, tudo isso aqui pode ser feito sem pessoas. A validação cria as regras de negócio. Se você não conhece as regras de negócio, precisa se capacitar conosco para entender melhor isso, principalmente em gestão estratégica de armazéns, aonde eu trabalho todos esses processos aqui dentro do armazém. Todos os nossos cursos são focados em processos, são todos eles funcionais. E aí, outra coisa que eu gosto de destacar é que daqui a pouco eu vou botando aqui, ó, por exemplo, eu uso isso como metodologia. Aqui eu ponho um reloginho, ó, tá? Significa que aqui tem um indicador que está medindo, sei lá, tô pegando aqui esse caso. Quantos XML passam com sim, quantos com não, né? Quanto tempo leva, por exemplo, para o XML ser validado. Eu posso criar indicadores aqui. E dependendo da ferramenta que você utilizar, e por favor, não vai fazer isso aqui em Excel, por favor, não vai fazer isso aqui no Word da vida, porque dá muito trabalho e não é eficiente. Quando você terminar aqui aquele mapa de processo na parede, documenta ele. Como é que tu vai documentar? Tu não começa ele pela ferramenta de nenhuma ferramenta, tu começa ele como eu ensinei. Vai pegar aqui o papel cartonado, vai botar aqui, vai botar os post-its, vai botando as atividades. Por quê? Porque assim é fácil de tu ir ajustando, eventualmente não ficou visualmente bem, errou, tá errada a atividade, tu pode ajustar aqui e tudo é muito mais simples para tu trabalhar na elaboração. Quando tu terminou, aí tu documenta. Ups! Certamente o Vini vai fazer um preto e branco aqui desse meu erro. E aí tu documenta isso através de alguma ferramenta. A ferramenta que nós usamos aqui é a Visage. Visage. Inclusive é gratuita essa ferramenta, você pode baixar. Tem o Visio também, que é da Microsoft, só que é uma ferramenta paga, pode usar também, é tão boa quanto. Eu comecei usando o Visio, por sinal, hoje eu já não uso mais. E o Visage, ele elabora esse negócio aqui todo com algumas variantes. Por exemplo, se eu quero fazer de uma dessas atividades aqui uma instrução de trabalho, se eu quero fazer de uma dessas atividades aqui uma instrução de trabalho, eu posso também fazer isso lá no Word, bonitinho, e fazer um hiperlink com aqui e eles ficam, eu posso clicar aqui e abrir a minha instrução de trabalho, e aí eu entro no detalhe da instrução de trabalho, ou seja, a tela do computador, do sistema operacional, onde eu tenho que preencher, e eu vou entrando na instrução de trabalho com detalhes bem operacionais, né? E o que eu acho muito válido, porque isso é uma das formas também de documentar seus processos e deixar isso menos dependente das pessoas, né, da tua empresa e mais voltado para o processo. Ou seja, o processo é da empresa, não é das pessoas. O que, por exemplo, eu trabalho muito nesse sentido de trazer o processo para a empresa e que isso possa ter melhoria contínua. Porque quando está o processo na mão das pessoas, eu já não tenho tanta melhoria contínua. Tem uma pessoa boa, o processo vai bem. Tem uma pessoa ruim, o processo vai mal. Então, essa variabilidade, eu não acho que a empresa, institucionalmente falando, possa estar suscetível a isso. E, finalmente, vou elaborar o should be, processo futuro, e vai criar um plano de melhorias contínuas dentro desse processo que a gente pegou aqui, como, por exemplo, o atendimento ao cliente.